vamos conversar um pouquinho de comportamento de mercado, comportamento de consumo e vamos trazer uma novidade aí para o Brasil. Adão, conta pra gente um pouquinho do que está passando com esse Brasil. Então, Dani, o mercado de vinho, ele especificamente, ele é muito coligado com a economia. Né? Se a economia vai bem, o vinho vai bem, porque a gente tem que, de certa maneira, há um entendimento que ele é um produto supérfluo na sua cadeia alimentar, né? Dentro do nosso segmento pelo nosso consumo ser pequeno, ainda é uma herança cultural muito recente. Nós não temos uma história igual a Argentina, Chile, Uruguai, que sempre teve um consumo alto de vinho, o vinho sempre ser presente nas famílias, no consumo. Nosso aqui a gente pode falar que acho que não é 30 anos, né? Não é questão de álcool, porque quando a gente fala em álcool, o consumo no Brasil chega a 2,2 em termos de per capita. Mas quando você vai para cachaça, a gente fala em 4,5. Na cerveja é 67 litros per capita. Então, não é álcool, a questão da renúncia ao álcool. É uma questão realmente financeira, né? Você tem a cachaça e o aguardente, que teoricamente é um produto acessível, barato, né? Você consegue com uma garrafa deixar 10, vamos dizer assim, legal, né? Tranquilo, alegre. E a mesma coisa acontece com fardo de cerveja, né? Um cara compra fardo de cerveja, 12 latinhas, estão falando aí num preço de, sei lá, de 50, 70 reais. E quando você parte para o vinho, uma garrafa de vinho parte de pelo menos 25 reais, que é um vinho básico, e depois vai escalonando, né? Então, excentricamente, o vinho ele vai estar sempre coligado com a situação econômica. A nossa economia, ela não está ruim, ela está, vamos dizer assim, equilibrada em termos de números, mas ela não cresce. E esse crescimento tarifário que a gente vai passando ao longo do tempo, ele influencia muito, impacta o preço do vinho, né? Então, de certa maneira, o vinho não consegue crescer pela questão tributária e financeira. E vamos lá, com relação à questão do vinho brasileiro, que deveria ser um custo mais acessível para o público brasileiro, como que você vê, porque assim, quando a gente fala de importação, a gente tem uma cascata de impostos, né? O Brasil é conhecido por uma cascata de impostos e que afeta o consumo. Ou seja, se o consumo não está sendo afetado porque é álcool, porque não na verdade é um consumo baixo, né? Com relação até outros países, como que você vê isso, essa associação do vinho brasileiro não ser tão vendido com relação até ao mercado de produtos internacionais e se comparar esse número, que assim, considerando que o Brasil é produtor, que poderia aumentar esse número de consumo, o que você pensa sobre isso? O que poderia, é só custo, o que é? Mas, Dani, quando a gente fala em vinho brasileiro, a gente tem que colocar sempre são dois mundos. Primeiro é o vinho de uvas viníferas americanas, né, que é o grande volume do Brasil. Isso aí é o mercado gigantesco nosso. Isso aí representa, acho que, mais de 80% do mercado de vinho. Então, desses 2,2 litros per capita, 80% é vinho nacional. Mas aonde 80% só aí são vinhos de uvas viníferas, as híbridas. Quando você fala em vinhos finos, aí inverte a situação. Aí você tem uns importados com uma parcela muito maior do que os nacionais. E para mim isso aí acho que é uma coisa muito simples de resumir, Dani. O vinho fino nacional ainda é novo. A história das grandes vinícolas mesmo, nacionais aqui, Salton, Valduga, Aurora, essas marcas, ou então as novas geografias que vão surgindo em termos de produção, Minas Gerais, São Paulo, é novo. Nós não temos, acho que, ainda uma geração. Então, quando você fala nisso, a gente tem sempre pensar no quê? Quando você tem um vinho importado, você tem uma diversidade. Né? Só a Itália tem mais vinhos que aqui, em termos de diversidade, não estamos falando de qualidade. Então a diversidade leva o consumidor no vinho fino a sempre buscar algo diferente. Né? Você vê que Portugal fez um resgate das uvas autóctonas deles para focar nisso aí. Eles estavam, de repente, um momento disputando o Cabernet Sauvignon ou quantos países. Peraí, nossa riqueza são as nossas autóctonas. Vamos trabalhar nelas. Isso também a Itália fez muito bem. Tanto é que a Itália, o primeiro mercado dela é os Estados Unidos, né?
por essa diversidade que eles têm. Então, acho que nós estamos no caminho certo. É um caminho longo, não é fácil. Né? Acho que o caminho do cervejeiro é mais rápido, que a gente tem um clima que favorece, nós temos uma cultura que favorece. Agora, o vinho é o caminho certo, só que é lento, ele é lento. Né? Eu acho que o nosso exemplo, a gente pode pegar muito bem o costume americano. Os Estados Unidos, até os anos 70, praticamente era insignificante o consumo de vinho per capita. Hoje cresceu por dois fatores, né? Começou-se a investir no conceito de beber com decência, beber com qualidade, né? Pensando na gastronomia. E para nós isso aí é uma coisa muito nova, né? O turismo hoje gastronômico está tendo uma referência muito grande no país, mas não é uma geração. Então, acho que tudo é tempo, não adianta. A cerveja, acho que ela tem um apego e um apelo mais forte. Sim, com relação a que tá falando uma coisa bastante interessante, porque no caso da cerveja, como falou, né, o nosso país é muito cervejeiro, primeiro ponto, isso por causa do nosso tipo de clima, e não deixa de ser mais barato. E outra coisa, né, como tem gás carbônico, o efeito do álcool na cabeça faz muito mais, então quem tá buscando se divertir, aquela alegria, aquela, como diz, né, prolongar aquela sensação de felicidade, a cerveja acaba sendo o que tá mais na mão do brasileiro, né? Não, e acessível, né? É acessível. Você vai uma lata de cerveja, vamos falar aí, um preço de balada, R$15, né? A 25. Então, você toma 3, 4, pô, te deu sensação legal. Um vinho. E um vinho, o cara vai, pô, mas um vinho só não vai me dar, ele vai tomar 2. Já vai para R$70, né? Então, mas acho que essa mudança, ela é acho que ela veio para ficar, é lenta, a gente não vai ter nada que fala assim, olha, tivemos um estalo, não vamos ter. Porque se a economia não evoluir da maneira que a gente imagina, não vai ter esse crescimento gigantesco, né? E por outro lado, as empresas também de destilado, de cerveja, são investidoras em marketing gigantescamente. Então ela atrai um público muito mais, o jovem, o consumidor, que é onde nós estamos buscando entrar, porque não adianta falar para mim, para Dani, sobre vinho, nós conhecemos já e gostamos, tem que falar para o jovem, aquele que está entrando, aquele que tem condições, né? Então acho que é um trabalho a longo prazo. O que eu acho que ele falou nesse aspecto do jovem, e realmente, quem conhece, o vinho não deixa de ser uma bebida apreciativa, de você realmente contemplar, de celebrar com os amigos, e o público jovem, com relação a essas pessoas que estão entrando no mercado agora, é entender que o público, assim, quando você pede um vinho, é mais para manter essa coisa do legado do vinho, né? Mesmo que seja um vinho mais simples, contemple, celebre, ele te pede mais paciência, ele te pede mais uma elegância, uma sofisticação, diferente que a cerveja é uma bebida mais descontraída, né, Adão? Não, e acho que o vinho, ele acaba sendo elitizado. Há uma elitização por trás, né? A cerveja é mais, acho que a cerveja é a mais democrática que tem, é a mais comunista que tem. Ela consegue atender a todos. O vinho ainda tem aquele seletismo, aquela certa glamour. Não, e as pessoas que não são apreciadoras, existe um medo, o receio de errar. Pô, mas o que eu vou beber? A cerveja não, você tem o quê? Não, você tem no portfólio 10 opções. Eu tenho um portfólio de um básico, daquela de combate, que você paga R$1,50 no mercado, e aquela que, sei lá, as marcas mais premium, que está ali entre 12 e 13. Então é muito próximo os valores. O vinho não, ele vai no restaurante, ele vê uma carta, ele acha um vinho de sei lá, de R$70 e um universo que não acaba. Ele vai pensar, aonde eu vou? O que beber? O que compartilhar? Aí eu vou pro churrasco. Na dúvida, cerveja. Ele vai pensar assim, né? É exatamente isso. Com relação à questão da cerveja, é assim, né? A bebida mais rápida de pedir, né? O que você quer beber? Uma cerveja de determinada marca que tenha no restaurante é muito mais rápido, né, Adão? Mas igual, se a gente voltar um pouquinho atrás, meu pai, talvez teu pai, quem consumia, né? O consumidor de uísque tradicional, ele não pedia uísque, ele pedia a marca. Eu quero um Ballantines, eu quero um Chivas, eu quero um Passaporte, ou a marca mais baratas, né? Então ele não pediu uísque, ele pedia a marca. Na marca, e a cerveja é igual. Eu quero Heineken, quero Stella, quero Brahma, quero Skol. Então ele pede marca.
porque já está formalizado aqui culturalmente, não, e já há uma certa, não vou dizer que é doutrinação, porque não tem essa palavra no consumo. Já está condicionado. Condicionado, é mentalizado. É aquele consumismo, opa, está direcionado. Igual nos Estados Unidos tem as Bud, tem a cerveja, tem as marcas deles. Eu acho que aqui é igual. Então agora, quem vai mudar isso aí são eles, porque nós não mudamos mais. Nós não vamos mudar mais a história do consumo, a evolução de quem vai mudar são eles. Essa geração onde meu filho se encaixa 30 anos, 25 anos, que já tem, que trabalha, que tem uma renda, que quer algo novo, diferente. E claro, a gastronomia, né? É ela que vai mudar os conceitos, né? Pois fica o convite, então. Já percebeu que o jovem tem uma responsabilidade de manter vivo o legado de consumo do vinho, esse consumo apreciativo, esse consumo mais paciente. E assim, não deixa de ser um upgrade, né, no tipo de consumo. Isso também vem com a idade, a gente cada vez mais querendo um pouco de silêncio no meio do alvoroço da nossa vida caótica, em São Paulo principalmente. E eu acho que fica justamente um convite de fato que os jovens se aproximem dessa cultura e que traga muito mais troca de experiência para esse mercado, porque a gente depende deles para manter essa cultura viva, né, Adão? Eu acho que adicionando o que você falou, acho que nós chegamos acho que numa faixa etária da vida que a gente quer compartilhar, você quer dividir, né? E você não tem a melhor coisa que dividir que o vinho. Então, compartilhar uma garrafa de vinho, você compartilha uma história, você compartilha um momento, você compartilha a alegria, a tristeza que seja. O jovem ainda não, ele quer curtir. Essa curtição ainda não tem a ver com vinho, né? Ô, peraí, meu. Talvez a vodka, o whisky, né? Então, vinho acho que é mais a partir do princípio, pô, peraí. Eu já passei por esse momento, já curti, agora eu quero confraternizar. Quero estar com os amigos, com a família. Aí o vinho, não adianta. Ele é inseparável. Protagonista, né? Olha, então é alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Na saúde que tem vários estímulos para tomar vinho, desde que seja um consumo consciente e responsável. Fique no vinho, aproveita que tem tudo pra você evoluir, porque assim, não deixa de ser um amadurecimento da nossa parte. É como eu falo, né? Vinho, ele nasce, ele cresce, ele amadurece como a gente. Então aproveita esse momento que assim, muitas vezes vai ser um tipo de introspecção que você faz com essa bebida que segue um legado. E a gente continua compartilhando desse legado junto.